E aí, galera, tudo certo? Antes de começar, se você ainda não é inscrito no canal, se inscreve aí embaixo e deixa aquele like maroto para fortalecer. Ativa o sininho para não perder nenhum resumo. Valeu demais pelo apoio de vocês. Vamos nessa! Cara, Poltergeist de 1982 é um clássico do terror que te deixa com medo até de TV com chiado. Produzido pelo Steven Spielberg e dirigido por Tobe Hooper, esse filme é perturbador do começo ao fim. Bora pro resumo. A família Freeling, vida suburbana perfeita. O filme começa mostrando a família Freeling vivendo numa casa bonitona no subúrbio californiano chamado Cuesta Verde. A família é composta pelo Steve Freeling, um corretor de imóveis super bem-sucedido que trabalha vendendo casas nesse mesmo condomínio. Sua esposa Diane é dona de casa e mãe dedicada. Eles têm 3 filhos: Dana, a adolescente rebelde de 16 anos, Rob, o garoto de 8 anos, e a pequena Carol Ann, uma menina loirinha de 5 anos que é uma fofura. A casa deles é típica dos anos 80, decoração bege e marrom, carpete em tudo, TV enorme na sala. Tudo parece perfeito demais. Steve é aquele pai brincalhão que adora tecnologia e aparelhos eletrônicos. Diane é meio hippie, relaxada, divertida. Logo de cara tem uma cena engraçada, onde Steve e o vizinho ficam brigando porque os controles remotos deles interferem um no outro. Ele muda o canal da TV do vizinho sem querer. É uma cena cômica, mas que já mostra tem muita interferência eletrônica rolando nessa região. Carol Ann e a TV. O primeiro contato. Uma noite, Carol Ann desce as escadas sozinha enquanto todo mundo dorme. A TV está naquela estática de final de programação, aquele chiado branco e preto que aparecia quando as emissoras saíam do ar de madrugada. A menina se aproxima da TV, coloca a mãozinha na tela e começa a conversar com a estática. "Olá, vocês estão aí?" ela diz sorrindo. E parece que algo responde. Você não ouve nada claramente, mas Carol Ann está claramente tendo uma conversa com alguma coisa dentro da TV. De repente, um estrondo assustador ecoa pela casa inteira. Todo mundo acorda assustado. Carol Ann vai até o quarto dos pais, toda empolgada, e anuncia com aquele sorrisinho inocente: "Eles estão aqui." Steve e Diane acham que é só imaginação de criança, mas essa frase vai se tornar uma das mais icônicas do cinema de terror. Fenômenos estranhos. A coisa começa. Nos dias seguintes, coisas bizarras começam a acontecer na casa. Primeiro são coisas pequenas, quase imperceptíveis. Cadeiras que se movem sozinhas na cozinha. Diane está limpando, vira as costas e quando olha de novo, as cadeiras da mesa de jantar estão todas empilhadas em cima da mesa numa torre perfeita. No começo ela até acha divertido. Ela coloca os filhos sentados no chão da cozinha e empurra eles, e eles deslizam sozinhos pelo piso como se tivesse alguma força invisível puxando. Os garotos acham o máximo, riem e pedem para fazer de novo. Parece brincadeira inofensiva. Mas aí as coisas escalam. Rob, o garoto do meio, tem pavor de uma árvore velha do lado de fora da janela do quarto dele. Os galhos parecem garras apontando para a janela, e ele também tem medo de um palhaço de porcelana que fica sentado numa cadeira no canto do quarto. Aquele palhaço vintage com um sorriso sinistro que muita criança dos anos 80 tinha e que dava pesadelo. Uma noite, tem uma tempestade violenta, trovões, relâmpagos, vento forte. Rob está apavorado olhando pela janela para a árvore. E, de repente, a árvore ganha vida. Os galhos se transformam em braços grotescos que quebram a janela, entram no quarto e agarram Rob. A árvore literalmente arranca o garoto pela janela. Ele está sendo sugado para fora, gritando, enquanto os galhos o puxam. Steve consegue agarrar o filho e puxa ele de volta num cabo de guerra contra a árvore demoníaca. A árvore eventualmente solta Rob e ele cai no chão do quarto. Mas enquanto isso acontece, ninguém percebe que Carol Ann sumiu. Eles levaram ela. O sequestro. Diane corre para o quarto das crianças depois do caos com a árvore. Dana está bem. Rob está traumatizado, mas vivo. Mas a cama de Carol Ann está vazia. A janela não foi aberta. A porta do quarto estava fechada. E então Diane ouve. Uma voz abafada, distante, ecoando de algum lugar impossível. "Mamãe, onde você está?" É Carol Ann. Mas de onde está vindo a voz? Diane procura desesperada pela casa inteira e então percebe. A voz está na TV da sala.
Carol Ann está dentro da TV, ou atrás dela, ou em alguma dimensão acessível através dela. Diane encosta na TV e pode sentir algo, uma estática, um calor, uma presença. A voz de Carol Ann fica mais clara. Mamãe, tô com medo, tá escuro aqui, mamãe. A família entra em pânico total. Como uma criança desaparece de um quarto trancado? Para onde ela foi? Como ela tá falando através da TV? Parapsicólogos, investigando o impossível. Steve acaba entrando em contato com a universidade local, especificamente com o departamento de parapsicologia. Chegam 3 pesquisadores: Doutora Lash, uma mulher séria e profissional que já investigou centenas de casos; Ryan, um cara cético que acha tudo balela; e Marty, um jovem assistente meio nervoso. Eles instalam equipamentos pela casa toda: câmeras, medidores de campo eletromagnético, gravadores, e imediatamente os aparelhos enlouquecem. As agulhas dos medidores vão para o máximo. As câmeras captam anomalias bizarras. Naquela primeira noite de investigação, eles presenciam fenômenos absurdos: objetos levitando sozinhos, portas abrindo e fechando violentamente, uma bola quicando a escada acima sozinha contra a gravidade. Marty vai até a cozinha pegar um lanche no meio da noite. Ele coloca um pedaço de frango na pia e olha para ele. De repente, o frango começa a se decompor em câmera rápida na frente dele. Vermes aparecem, a carne apodrece e fica asquerosa. Ele corre para o banheiro e olha no espelho, e vê a própria cara se decompondo, a pele se soltando, revelando o crânio. Ele grita, e quando pisca, tá normal de novo. Foi uma alucinação ou algo mais? A doutora Lash conclui: esta casa tem o maior nível de atividade paranormal que eu já vi. Mas eu não posso ajudar vocês. Isso está além da minha expertise. Vocês precisam de alguém mais especializado. Tangina, a médium, chega. A doutora Lash traz uma mulher minúscula e idosa chamada Tangina Barrons. A mulher é intensa, baixinha, olhos penetrantes, voz rouca e fala com uma autoridade absoluta sobre o mundo espiritual. Tangina faz uma leitura da casa e explica o que está acontecendo. Tem uma porta nesta casa. Uma porta entre o mundo dos vivos e o mundo dos mortos. Carol Ann é muito sensível, muito pura. Ela é como um farol de luz que atraiu essas almas. Mas tem algo mais aqui, algo maligno que está usando essas almas perdidas. Ela explica que existem 2 tipos de espíritos na casa. Primeiro, almas perdidas, espíritos de pessoas que morreram, mas não perceberam que morreram, ou não conseguem encontrar a luz e ir para o além. Esses são os espíritos que Carol Ann viu na TV, os que ela achou que eram amigos. Mas também tem uma entidade maligna, algo que ela chama de a besta. Um espírito antigo e poderoso que mente para os outros espíritos, que os mantém presos e que agora está usando Carol Ann como refém para manter os outros espíritos sob controle. Carol Ann está viva, mas ela está presa do outro lado. Nós temos uma janela de oportunidade. Se não resgatarmos logo, ela vai se perder completamente. O resgate. Atravessando para o outro lado. Tangina desenvolve um plano. A porta para o outro lado fica no teto do quarto das crianças. Há um portal ali. Uma entrada para o que ela chama de dimensão espectral. É tipo um buraco negro espiritual que puxa as almas. Diane vai ter que entrar naquele portal, encontrar Carol Ann e trazê-la de volta. Por que Diane? Porque mães têm uma conexão com os filhos que transcende dimensões. Carol Ann vai reconhecer a voz da mãe mesmo na escuridão. Eles amarram uma corda na cintura de Diane. Steve vai segurar a corda e puxá-la de volta. Tangina dá instruções específicas. Não olhe para a besta. Não escute as mentiras. Foque apenas em Carol Ann. Encontre sua filha e corra para a luz. Diane entra no quarto. A cama começa a levitar. Objetos voam pela sala. E então um vórtice se abre no teto. Um redemoinho de luz e escuridão com formas espectrais girando dentro dele. Vento absurdo sopra de dentro do portal, sugando tudo. Diane literalmente voa para o teto, puxada pela força do vórtice, e desaparece dentro dele. Steve segura a corda com todas as forças. Tangina fica de olhos fechados, concentrada, guiando Diane telepaticamente. Você tá perto. Ela tá ali. Pegue ela. E então, a corda é puxada violentamente 2 vezes. É o sinal. Diane encontrou Carol Ann. Steve puxa a corda com tudo. A doutora Lash e Ryan ajudam. Eles puxam, e de repente Diane é cuspida pelo portal
caindo do teto coberta de uma gosma ectoplásmica nojenta e segurando Carol Wen. A menina está viva. Suja, assustada, mas viva. Diane e Carol Wen se abraçam chorando quando o portal começa a se fechar. Mas Talisina alerta. Não acabou. Essa casa está limpa, por enquanto, mas a porta ainda existe. Vocês precisam sair daqui. A fuga final. A casa ataca. Alguns dias depois, Steve acha que o pior já passou. Ele decide que a família vai passar só mais uma noite na casa, antes de se mudarem. Que péssima decisão. Steve sai para a reunião com o chefe dele, Diane fica sozinha com as crianças. E aí, o inferno literalmente se abre. Os fenômenos voltam com tudo, só que agora é agressivo e violento. Carol Wen e Rob estão no quarto quando brinquedos começam a voar sozinhos, atacando eles. O palhaço de porcelana ganha vida, seus olhos se mexem, ele sorri sinistro e seus braços de porcelana agarram Rob, tentando arrastá-lo para debaixo da cama. Rob luta com o palhaço numa cena absolutamente aterrorizante. O boneco é forte, implacável, sinistro. Rob consegue chutar ele para longe e o palhaço desaparece debaixo da cama. Enquanto isso, Diane está no quarto dela quando a porta se fecha sozinha. Ela tenta abrir, mas está trancada. Então, o quarto inteiro começa a se distorcer. As paredes se esticam, o chão ondula, a realidade se torce. É como se a casa estivesse viva e tentando digeri-la. Uma força invisível a joga na parede. Ela escorrega a parede acima como se a gravidade tivesse invertida. Ela grita por ajuda, mas ninguém escuta. Lá embaixo, algo ainda pior acontece. A piscina no quintal começa a borbulhar e então caixões começam a emergir da terra ao redor da piscina. Caixões velhos apodrecidos quebrando o concreto e a grama. Esqueletos e corpos em decomposição saem da terra. Diane consegue escapar do quarto e corre para o quintal para pegar as crianças, mas ela cai na piscina. E a piscina está cheia de corpos, esqueletos, gosma. Ela nada desesperada tentando sair, espantando caveiras flutuantes, num pesadelo absoluto. A verdade revelada. Cemitério indígena. Steve chega em casa e encontra o caos. Sua casa está sendo destruída por dentro, tem corpos saindo da terra, a família está em perigo. E então Steve percebe a verdade horrível. Ele conversa com o chefe dele, que finalmente admite. Eles construíram o condomínio inteiro sobre um cemitério. O chefe diz, mas nós realocamos os corpos. Steve olha para os caixões vazios espalhados e percebe. Vocês realocaram as lápides, vocês deixaram os corpos. Exatamente. A construtora, para economizar dinheiro, só tirou as lápides e construiu as casas sobre os túmulos. Centenas de mortos foram deixados ali, enterrados debaixo das casas, sem respeito, sem paz. E a casa dos Freeling foi construída bem em cima da área principal do cemitério. Por isso, tantos espíritos, tanta atividade, tanta raiva. Escapando do inferno. Diane pega as 3 crianças e corre para o carro. A casa inteira começa a implodir. Móveis são sugados para dentro das paredes, o teto desaba, as janelas dobram para dentro como se a casa estivesse sendo sugada para outra dimensão. Eles entram no carro, Steve acelera furiosamente para sair dali. Outras casas do condomínio começam a apresentar atividade também. Luzes piscando, janelas quebrando, alarmes disparando. O cemitério inteiro está acordando. A casa dos Freeling finalmente colapsa completamente sobre si mesma, sendo sugada para dentro de um buraco dimensional que se fecha, deixando apenas um terreno vazio. A família consegue escapar e vai para um motel. Eles entram no quarto, exaustos, traumatizados, e a primeira coisa que Steve faz, pega a TV do quarto do motel e joga para fora. Nunca mais TV nessa família. A mensagem do filme. Poltergeist não é só um filme de terror sobre fantasmas, é sobre ganância corporativa, falta de respeito pelos mortos e as consequências de construir o seu sonho americano, literalmente sobre os túmulos de outras pessoas. A família Freeling era inocente, eles não sabiam que estavam vivendo sobre um cemitério profanado, mas foram eles que pagaram o preço pela ganância da construtora. E aquela frase de Carol Wen, eles estão aqui, se tornou uma das mais icônicas do cinema. Porque os mortos estão aqui, sempre estiveram, e se você não respeita, eles vão fazer você lembrar que eles existem.
Spielberg e Tobe Hooper criaram um filme que aterroriza até hoje. Os efeitos práticos são incríveis, sem CGI, tudo feito com maquiagem, bonecos, efeitos de câmera. Parece real de um jeito que CGI nunca consegue replicar. E a atuação da pequena Heather O'Rourke como Carol Ann é perfeita. Ela transmite aquela inocência pura que torna tudo mais assustador. Você se importa com essa família, torce por eles, sofre com eles. Poltergeist definiu o terror familiar dos anos 80. Provou que você não precisa de uma mansão assombrada gótica. O mal pode estar na sua casa suburbana bonitinha, escondido debaixo do carpete bege. É um clássico atemporal que ainda dá medo, porque no fundo, todo mundo já sentiu aquele arrepio quando a TV fica no chiado tarde da noite. E você se pergunta, será que tem algo me observando do outro lado? E aí, curtiram? Deixa o like, se inscreve no canal e me conta nos comentários. Vocês teriam coragem de dormir numa casa depois de descobrir que foi construída sobre um cemitério? Eu não, de jeito nenhum. Valeu, galera. Até o próximo resumo.